Olá, preciosas! Eu sou a pastora Isadora e eu vim aqui trazer uma palavra para te abençoar. Estamos em ritmo de Conferência das Preciosas. E um dos assuntos mais importantes que vamos abordar durante a conferência é propósito. E nesse videozinho aqui eu já quero preparar você nessa jornada em busca do seu propósito. Você precisa entender algumas coisas para te ajudar, ok? Primeiro, em Jeremias 29:13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa estar em dia com o seu devocional. E aí, já devocionou hoje? Essa frase mudou a minha vida. Essa pergunta mudou a minha vida. Porque todos os dias eu ia para a rede social perguntar para as pessoas, mas na verdade, eu estava perguntando para mim se eu já tinha devocionado naquele dia, se eu ia me movimentar em relação a isso e o quanto tempo eu ia continuar parando, inconstante, não fazendo, porque a vida nos leva a isso, mas a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa estar ativo todos os dias em nosso relacionamento com Deus. Então a primeira coisa na busca do propósito é você ativar aí a sua busca por Deus, tá bom? A segunda coisa, observe os seus dons e as suas paixões, aquilo que você ama fazer. O que você faria de graça pelo resto da sua vida? O que você faria pelo resto da sua vida? O que você ama fazer? Isso é algo que Deus colocou no seu coração. As habilidades, os nossos dons, os nossos gostos, foram Deus que nos deu. E isso significa que tem total ligação com o nosso propósito. Ok? Terceiro, nós precisamos dar passos de fé e servir. Somos todos servos. Deus nos chama ao serviço. Então, aonde você está, seja no trabalho, na escola, em casa, na igreja, sirva. Tenha um coração servo e o propósito se revelará para você. E para terminar, compreenda duas coisas. Todo ser humano nasceu para glorificar a Deus. Paulo já nos ensina quando ele fala: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, seu propósito básico é glorificar a Deus com a sua vida, seja o que for, glorifique a Deus. Segunda coisa, Jesus, quando ele estava prestes a subir aos céus, ele virou para os discípulos dele e falou: vão e façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês por todos os dias. Ou seja, você foi chamado para ser discípulo de Cristo e fazer discípulo de Cristo. Você só consegue fazer discípulos se você primeiro for um discípulo. Então, quando você entender que você precisa buscar a Deus, que você é um servo, quando você entender que você precisa glorificar a Deus e que você precisa fazer discípulo, então o propósito, aquele senso de pertencimento, se revelará a você. Deus te abençoe. Até a Conferência das Preciosas.